seguinte, a priori, para quem fazer a pergunta, vai ter que vir aqui, a gente vai levar esse microfone aqui que a Carol vai me ajudar, e esse microfone fica na Anitta. Esse microfone aqui vai ficar para quem quiser ver a pergunta, mas não é tão correndo, a gente não vai priorizar quem está aqui na frente perto para fazer a pergunta. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai dividir o teatro em 6 partes iguais. Essa parte aqui da frente, da direita, essa parte aqui da frente da esquerda, a parte de trás da direita, a parte de trás da esquerda, a parte direita de cima e a parte esquerda de cima. Aí quem quiser fazer pergunta, levanta a mão. E nessa primeira rodada de 6 pessoas, a gente vai escolher uma pessoa de cada parte do teatro, de cada um sexto parte do teatro, e vai vir aqui fazer a pergunta. Então quem vai fazer a pergunta, levanta a mão, por favor. Tá pronto. Ó, você vem aqui. Desesperado, calma aí. Vem aqui, financeiro. Vem aqui. Deixa eu ver desse lado aqui, ó. Você aqui pode fazer a pergunta. Alguém aí de trás quer fazer a pergunta? Senão a gente pega desse lado aqui mesmo. Alguém aí atrás, desse lado? Alguém aí atrás quer fazer a pergunta? E você? Encaminhar, galera. É possível? Alguém aí de cima quer fazer pergunta? Alguém de cima da esquerda quer fazer pergunta? Então pode vir mais, tem quantos agora? 1, 2, 3, 4. Tem mais 2. Mais alguém quer fazer pergunta? Ah, o Chacal 5, tem mais um. Você, pode vir. Primeiramente, boa noite a todas e todos. Nós vamos passar para a parte de perguntas. Vai ser necessário que a gente faça silêncio na plenária. Não só para o companheiro e para a companheira que vai aqui falar, conseguir se expressar, mas para que a mesa consiga entender a pergunta e consiga responder. Eu sei que a gente está todo mundo eufórico, mas vamos lá. Feliz Piano vai precisar sair, um abraço, para participar, teve um compromisso e tal. Fala seu nome e vamos tentar ser sucinto. Pergunta de 3 minutos. Marco. Bom, boa noite a todos e a todas. Sou Rafael Rodrigues, sou economista, sou mestrado em social que é a USP. É um prazer muito grande, eu utilizei esse livro na minha monografia, né, coisas bastante históricas, nesse aspecto, me interessa bastante, né, por esse conhecimento. E eu teria 2 perguntas, assim, que são bem rápidas e bem resumidas. A primeira é no sentido da relação, se teve alguma relação, algum encontro, algum momento histórico da Coluna Prestes com o movimento, né, dos jagunços e tal, do Lampião. Se existiu ou não dentro da história, porque é um mito, né? Existe um debate muito grande, inclusive um suposto tentativa de encontro do Luiz Carlos Prestes, né, com o Lampião, então para esclarecer isso. A segunda pergunta, que eu acho que é a mais atual, é justamente essa questão, é a atualidade da Coluna Prestes. E o fundamental, eu acho, para mim, é a questão da esperança, né? Hoje, principalmente da juventude, né? Hoje a gente vê uma juventude que, assim, não está acostumada mais com os grandes movimentos de massas, né? Com as grandes manifestações, se organizar em partidos, né? Visando mesmo a transformação da sociedade. E isso é muito fruto também do resultado histórico, principalmente dos últimos 12 anos do Brasil, em que a última esperança histórica, né? Esse último grande líder, o que ele fez foi uma grande traição, né? Com aqueles que sonhavam uma sociedade melhor. É justamente isso. Qual é a atualidade hoje da juventude de manter viva essa palavra, esperança? Esperança de construir algo novo, uma sociedade mais justa e melhor, que é o que acredito eu como história de A gente pode fazer um bloco pessoal? Pode só falar o seu nome, 3 minutos.
Então, boa noite, meu nome é Naira Saturno, eu sou estudante de serviço social e é um prazer imenso estar mais uma realização de um sonho, que seria também do meu pai, já falecido, da minha mãe também, e eu acho de toda a juventude representada. A minha pergunta são duas perguntas bem rápidas, uma de atualidade e uma sobre o seu pensamento. A primeira é o seguinte: um dos seus livros também que eu li no ensino médio, a senhora qualifica a coluna, como foi exposto aqui, sobre a epopeia brasileira e todos relatam como o Prestes como Cavaleiro da Esperança. Mas hoje em dia, os historiadores, tudo que a gente pode estudar, eles têm meio um favor, né, de ter uma liderança e de ter outros heróis na atualidade. Tem a ver também com os movimentos de julho, que nós tivemos no ano passado. Vimos, eu acho que muitos daqui também fizeram parte desse movimento. Mas muitos também que nós vimos, lutamos, não quiseram ser representados. Seja por uma única pessoa, em partido, e também não levantaram em questão nenhuma bandeira. Como você pensa e vê as lutas atuais serem encaradas sem uma liderança? Essa é a primeira pergunta. Enfraquece o movimento das nossas trabalhadoras ou não? A segunda é de acordo que, diante que eu comentei todas as perguntas, diante do fracasso do socialismo soviético, a senhora é a favor de uma criação de um modelo de sistema? Se for, que tipo de modelo a senhora defenderia? E mais ainda, pelo que é exposto no Brasil, que é uma economia que nós vemos hoje frágil e também nós fazemos parte de um sistema capitalista. Então, que modelo, e se a senhora se espelha ou não? Essa é a minha pergunta para a todos. Obrigada, companheira. Tá bom. Companheiro Demião, 3 minutos, valendo. Boa noite, sou o Demião, geógrafo, mestrando aqui da Universidade de Brasil. Primeiro eu queria te agradecer a sua presença aqui. Acho que é muito importante, acho que o grupo de juventude presente, né, mostra que aquilo que o seu trabalho, tudo das senhoras que estão aqui hoje, né, o Prestes, a sua mãe, a sua história, ainda mobiliza bastante as paixões da juventude. Minha pergunta é mais no sentido a gente viu toda a história dos últimos anos de abertura política e tudo mais, a chegada de um partido de esquerda. Hoje a gente tem ao poder, no caso do PT, né, foi, a gente vê que hoje está cheio de jovens que estão aqui querendo ouvir, mas ao mesmo tempo a gente tem tido no nosso país um movimento de questionamento da política, né? Questionamento, inclusive, das relações do partido que está no poder. E aí a gente tem visto também por parte dos intelectuais, com mais idade, por exemplo, Chico Oliveira, Conceição Tavares, né? Um certo, não sei se é expressão, mas um certo pessimismo, né? Com tudo aquilo que foi construído, com tudo aquilo que foi tão difícil de ser construído e como está hoje. Eu queria saber um pouco da senhora, assim, talvez corroborando com a minha pergunta antes, o que a gente pode esperar, como que a gente pode se organizar e visualizar o futuro na política brasileira, né? Como mobilizar essa juventude que aqui não está, não é militante de nenhum movimento social, não é militante de partido político, mas tem interesse da transformação, e como talvez seja o caminho hoje para a gente tocar essas pessoas e fazer um enfrentamento ao sistema que está colocado aí. Obrigado. Obrigada, Demião. Essa palavra agora é Raimundo. Valendo. Então, boa noite. Como é que eu sou Raimundo, sou formado em ciência social aqui na UFES. Primeira pergunta é assim: você disse que o Prestes teve uma evolução no pensamento político dele, né? No começo ele esteve ao lado dos liberais, né? Naquele processo ali. Depois ele teve contato, né, com os programas sociais do Brasil e aí se aproximou mais do pensamento mais esquerda. Eu queria saber quais mais eram as influências do Prestes, assim. Se a Olga também teve influência no pensamento político dele, ele era comunista, depois do pensamento comunista. E essa coisa em
vê que as Forças Armadas não tem mais, né? Não tem questionamento das Forças Armadas, como é que está isso aí? A gente percebe que as Forças Armadas hoje se colocam mais em fortalecer o pensamento fascista, o pensamento que é montação da ordem, do status quo mesmo, assim, de pensar como que está a questão qual o legado do Prestes para o Exército Brasileiro. Assim. E outra coisa de dizer assim, como você disse, se o Prestes tivesse vivo hoje, ele ia se posicionar em relação à conjuntura do Brasil. De dizer que o Brasil não está parado, todo mundo está sabendo que está rolando aí protestos contra a Copa. Na verdade, não contra a Copa, né? Contra a remoção, as remoções que a Copa está fazendo, contra o capital internacional, na falta de especulação imobiliária, lá, retirando populações e tal. E aí dizer que hoje o pessoal vai recepcionar a delegação da Austrália, que eles não podem ficar aqui em condição hoje, parece que ela vai ir no aeroporto lá recepcionar, vai fazer só para sozinha, assim. Então, acho que é isso, velho. Obrigada, Maia. Passo agora a palavra para o companheiro Chacal. Boa noite. Obrigado, professora. Bom, eu sou esse gaúcho, né? Quer dizer, grau mestrado, mas na verdade mestrado é comigo. Mas, vamos lá. Eu consegui pensar em diferentes perguntas que o pessoal já colocou, seria justamente na questão atual dos movimentos do ano passado, e que espero que continue se fortaleça novamente, né, que foi um movimento popular tão forte e caracterizado pela não existência de liderança, inclusive pelo não aceite disso pela maioria dos que estavam participando. Eu queria remeter, ver se a senhora consegue fazer um link justamente com o início da palestra, onde os movimentos anarquistas até a década de 20 estavam impulsionando os movimentos, e como é que era isso, sabe? Essa parte, para mim, é um pouco obscura da história, no sentido de como eles se organizavam e se estabelecia-se liderança mesmo, que às vezes a gente chega a parece um pouco contradição, né, os partidos beleza, assim, os comunistas e tal, acabam se organizando e estabelecendo liderança da forma tradicional, e já os anarquistas como que consideram isso para poder se levar movimentos à frente, a ponto de ficar marcado na história do Brasil. E será que não teria alguns fatores, algumas estratégias utilizadas nesse passado para que a gente pudesse estar utilizando hoje, para quem não concorda ainda com o partido, não quer entrar em partido e tal? Acho que tem que se pensar em todas essas diferenças de opções de trabalho, né, pelo social, né, do Brasil. E também, outra pergunta seria, o que no link que a senhora falou sobre uma das críticas que a senhora fez, a gente veio que o Brasil passou recentemente essa coisa contra os jornalistas, que tem um grupo com vários povos jornalistas. Ele teve a aprovação turbulenta do novo Código Florestal da Motosserra, o Brasil, foi um absurdo, né? Estamos sofrendo isso, vamos continuar sofrendo mais para frente. Agora está chegando o novo golpe da mineração, que está sendo aprovado, está aprovando um monte de coisa lá na Brasília, e agora daqui a pouco está recebendo 30 superportos aqui no nosso litoral capixaba, 30 superportos. Então, isso tudo movimentos hegemônicos, né, de grandes oligarquias brasileiras e estaduais. Como é que a gente enfrenta isso? Sei lá. Obrigada, Chacal. Passo agora a palavra para a Ana. 3 minutos. Só pedindo mais uma vez o silêncio da plenária, para a gente conseguir compreender a pergunta. Carol. Primeiro, deixa eu controlar a emoção aqui de estar frente a frente com a minha tese. Eles falam que apresentou um seminário sobre seus pais, sobre a história, unindo o Cavaleiro da Esperança do Jorge Amado, unindo Fernando Olga e Fernando Moraes, e o relato do Graciano Ramos, em memória do Castro, vai se incluir, eu estou sentindo que não estou à frente agora. Você não tem noção da história do nosso Brasil, porque trata de um
Então, e até o nome da Anitta, em homenagem à Anitta Garibaldi, que também é outra brasileira, que lutou ao lado foi Maria, esposa do José Garibaldi, José Garibaldi, Ana Maria, enfim. Você usou